Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouco sobre a famosa Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, aquela lei que veio regulamentar ou converter, né, numa espécie normativa a medida provisória número 936, que é do dia 1º de abril de 2020. A conversão em lei foi uma necessidade pela continuidade desse momento de pandemia que nós vivemos, e em razão da necessidade do objeto daquela medida provisória, hoje lei, regulamentar circunstâncias que envolvam diretamente a proteção ao emprego, à renda e à estabilidade econômica em relação aos empregadores. Então nós vamos conversar sobre a Lei 14.020 do dia 6 de julho de 2020. No início dos nossos encontros eu sempre tenho esse costume, eu deixo os meus contatos, então aí estão meu Instagram, meu WhatsApp e o meu canal do Telegram. Então, querendo um contato direto comigo, manda mensagem pelo WhatsApp. No meu Instagram eu tenho postado atualidades, dicas diárias, da mesma forma no meu Telegram. E o Telegram é um aplicativo, né? Se você não tem, acho importantíssimo baixar e digitando esse link você vai acessar diretamente o meu canal. Eu estou 100% à disposição. Então vamos lá. A ideia, né, da lei é instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Também dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade e da outras providências. O artigo 1º, né, vai delimitar muito bem o objeto dessa lei. Ela institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto número 6 do dia 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 13.979 do dia 6 de fevereiro de 2020. Então, objetivamente, a lei vem falar do Programa Emergencial de manutenção do emprego e da renda e vai dispor sobre medidas complementares para o enfrentamento desse período de calamidade pública que nós vivemos. O capítulo 2 já vem falar diretamente sobre o programa emergencial. E aí a seção 1 vai falar da instituição, o objetivo e as medidas do programa emergencial. Primeiro, quais são essas medidas? Então, fica instituído, de acordo com o artigo 2º, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública. Perceba que o legislador sempre se refere ao estado de calamidade pública, que é aquele decreto número 6, dizendo que ele vai até dezembro de 2020. E os objetivos são preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. São os 3 objetivos essenciais. O artigo 3º vem falar das medidas propriamente ditas, né? Ele fala, são medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Primeiro, o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Segundo, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. E terceiro, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Veja que são 2 medidas diretamente relacionadas ao empregado e ao empregador, porque diretamente o empregador pode suspender o contrato de trabalho e também ele pode reduzir a jornada com redução de salário. Nos 2 casos, o Estado previu a possibilidade do pagamento de um benefício emergencial, quando há suspensão do contrato e também quando há a redução da jornada com redução de salário. Isso tudo fica tratado. Já estava sendo tratado na medida provisória 936, mas agora foi não só convertido em lei, como foi ampliado. Em relação a esse
programa, nós temos o parágrafo único, dizendo que o disposto no caput, ou seja, o pagamento do benefício, redução de jornada barra salário e suspensão do contrato de trabalho, não se aplica no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive as suas subsidiárias e aos organismos internacionais. Então ele tira todo o Estado da aplicação dessa lei. O artigo 4º entrega a responsabilidade ao Ministério da Economia. Então compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar, bem como avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução. Uma das principais normas que nós vamos falar oportunamente é o decreto número 10.422, do dia 14, o dia de publicação, né? Mas o dia de edição, 13 de julho de 2020. É uma das espécies, uma das formas de norma complementar que nós temos, né? O parágrafo único nos orienta: o Ministério da Economia divulgará semanalmente, por meio eletrônico, as informações detalhadas sobre os acordos firmados com o número de empregados e empregadores beneficiados, bem como divulgará o quantitativo de demissões e admissões mensais realizados no país. Afinal, o objetivo dessa lei, que já era o objetivo da medida provisória, é preservar, é estabelecer a manutenção do emprego e da renda. É buscar aquele equilíbrio entre valor social do trabalho e livre iniciativa. É gerar a manutenção da subsistência do trabalhador e também a sobrevivência estrutural da empresa. Então, o Ministério da Economia, por meio da lei, se obriga a divulgar sempre os números, até para provar que esse programa tem surtido efeito, até para tentar demonstrar para a população que eles estão no caminho correto. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo da intenção do legislador, inclusive em estabelecer que o Ministério da Economia se vê responsável por essa situação. Então, ele vai sempre estabelecer formas de dar publicidade às questões relacionadas ao número de empregados, empregadores beneficiários, o quantitativo de demissões e o quantitativo de admissões no país. O capítulo 2º estabelece na seção 2 especificamente o benefício. Então, fica criado nos termos do artigo 5º o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda a ser pago nas seguintes hipóteses. Então, quando se deve pagar o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda? Primeiro, quando houver redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Uma observação simples, mas necessária, é que o legislador estabelece que as duas reduções têm que acontecer. Existe uma possibilidade pelo legislador, isso está na Constituição, artigo 7º da Constituição, inciso 6º, que é a redução do salário mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Mas a redução exclusiva de salário, sem a proporcional redução de jornada, não garante o pagamento do benefício. É possível ao empregador fazer isso, mas não haverá o pagamento do benefício. Tá? Por outro lado, se houver somente a redução de jornada e a manutenção do salário, eu sei que esse não é o interesse, obviamente, do empregador, mas conjecturando é possível fazer isso, também não haverá pagamento de benefício. Deve haver a redução proporcional dos dois, tanto do salário quanto da jornada de trabalho. Além disso, também deve-se pagar o benefício emergencial durante a suspensão temporária do contrato de trabalho. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será custeado com recursos da União. Então, essa responsabilidade é do ente
federal, não é dos estados, nem dos municípios, nem do distrito federal, é da União. O benefício emergencial, nos diz o parágrafo 2º, de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal, então a forma do benefício é uma prestação mensal, devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho ou do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observadas as seguintes disposições. Então, quando que começa a pagar o benefício? A partir da data de redução / suspensão, né? Se for redução de salário / redução de jornada ou suspensão do contrato. Primeiro, desde que o empregador informe o Ministério da Economia a redução da jornada e do salário ou a suspensão no prazo de 10 dias, contado da data da celebração do acordo. O valor vai ser pago a partir da data da celebração do acordo, a partir do primeiro dia, mas o empregador tem 10 dias para informar o Ministério da Economia. Também a primeira parcela vai ser paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo de 10 dias. Então, fez o acordo, já deve a partir daquela data, mas o prazo para pagamento vai ser depois de 30 dias. E da data da celebração do acordo, tem 10 dias para informar. Então, a ideia estrutural fica mais ou menos assim. Aqui se celebrou o acordo. Numa linha do tempo, se nós analisarmos friamente, em 10 dias, tem que informar o Ministério da Economia, em 10 dias, da data do acordo. E também, da data do acordo, se informar em 10 dias, o pagamento vai acontecer em 30 dias a contar da data da celebração do acordo, desde que, obviamente, informado no prazo de 10 dias. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago exclusivamente enquanto durar a redução da jornada e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então não haverá pagamento quando a situação voltar ao normal. É somente durante o período de redução ou de suspensão. O parágrafo 3º fala: caso a informação de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º, ou seja, a informação no prazo de 10 dias, não seja prestada no prazo de 10 dias, a primeira consequência. Então, a ideia é a seguinte, né? Se o empregador não informar em 10 dias. Se o empregador não informar em 10 dias, primeiro, ele fica responsável, diz a lei, pelo pagamento da remuneração do valor anterior à redução da jornada e do salário, ou à suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, até que a informação seja prestada. A data de início do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda vai ser fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. E o benefício será devido pelo restante do período pactuado. Então, pode acontecer do empregador firmar o acordo, por exemplo, no dia 2. Ele teria 10 dias para avisar e mais 30 dias, não mais, né? A partir da data do acordo, 30 dias para o empregado receber o benefício emergencial. Se o empregador não informar, passou dos 10 dias,
o empregado ainda vai ter direito de receber a partir de quando o empregador informar. Então, se ele perdeu esse prazo, e sei lá, 20 dias depois ele informou, a partir da data da informação é devido. Por quanto tempo? Pelo restante do tempo de suspensão ou de redução. E nesse período, quem fica responsável? O inciso 1º diz, é o empregador que fica responsável pelo pagamento dos salários integrais, não o valor reduzido. Até porque não é só no caso de redução, é no caso de suspensão. Então, ainda que o empregado não tenha trabalhado ou tenha trabalhado menos tempo, né, porque houve redução de jornada de trabalho, se o empregador não avisar em 10 dias, ele fica obrigado a pagar esse período integralmente. A partir da data que ele comunicar, aí sim, a partir daquela data, vai iniciar o prazo de pagamento do benefício emergencial pelo tempo que durar o acordo. O inciso 3º nos fala, a primeira parcela, observado o disposto no inciso 2 desse parágrafo, será paga no prazo de 30 dias, contado da data em que a informação tiver sido efetivamente prestada. Então a ideia é simples, né? Passou dos 10 dias e não informou, a partir da data é devido. E quanto tempo depois o empregado vai receber? 30 dias depois que for feita a informação. Então, pensando numa rápida e clássica linha do tempo, a ideia é a seguinte. Vamos aqui. Aqui foi celebrado o acordo. O empregador teria 10 dias para informar. Só que a informação veio, por exemplo, 20 dias depois, né? 20 dias houve a informação. A partir da data da informação, começa a contar a responsabilidade do Estado em pagar o benefício emergencial. Tá, aqui é o direito dele, então ele já tem direito de receber. Mas o pagamento efetivo da primeira parcela acontecerá quando? O inciso 3º fala, a primeira parcela, nesse caso, já que passou do prazo, né, vai ser 30 dias após a informação. Aqui acontecerá o pagamento. Veja, quando nós falamos aqui atrás, foi feito o acordo, 10 dias depois informou ao Ministério da Economia e no total de 30 dias foi o pagamento a partir do acordo, não a partir da informação. Agora, se ele perder esse prazo de informação, não vai ser a partir do acordo. Os 30 dias começam a contar a partir da informação. Então, nesse meu primeiro exemplo aqui, o empregado vai receber em 30 dias a partir do acordo. Nesse segundo exemplo, ele vai receber 50 dias após o acordo. Porque o empregador deveria avisar em 10, avisou em 20, esses 20 o empregado já perdeu, ele vai receber a partir da data da informação, só que 30 dias depois. O artigo 4º fala, o ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de transmissão das informações e das comunicações pelo empregador e concessão e pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então é responsabilidade do Ministério da Economia estabelecer a forma pela qual haverá o envio das informações e das comunicações por parte do empregador e também como será concedido e pago o benefício. Responsabilidade exclusiva do Ministério da Economia e oportunamente nós vamos ter um vídeo também falando sobre este ponto. O parágrafo 5º nos orienta: o recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 7.998, no momento de eventual dispensa. Então, ainda que o empregado tenha recebido o benefício emergencial com suspensão do contrato ou
redução de jornada barra salário, até porque com o decreto 10.422 é possível expandir, exceder tanto a redução quanto a suspensão por até 120 dias. Então vamos supor que o empregado realmente tenha ficado com o contrato suspenso 120 dias. Depois o empregador falou, não tenho condições de voltar, vou ter que dispensar. Dispensa. Ele vai continuar a ter direito de receber o seguro-desemprego desde que os outros requisitos do seguro-desemprego sejam preenchidos. O fato dele ter recebido um benefício do governo chamado benefício emergencial de proteção ao emprego e à renda não vai impedir que ele receba o valor do seu correspondente seguro-desemprego. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda vai ser operacionalizado e pago, nós já vimos isso inclusive, né, pelo Ministério da Economia. Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, pago indevidamente ou além do devido. O artigo 6º nos fala o valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do artigo 5º da Lei 7998 de 90, observadas as seguintes disposições. Então, o valor do benefício é o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Lembrando que nós sempre temos por base o valor de um salário mínimo. O empregado não vai receber menos do que um salário mínimo de seguro-desemprego. Então, o auxílio emergencial, o benefício emergencial vai ser de, no mínimo, um salário mínimo nessas hipóteses, para quem tem suspensão do contrato ou redução de jornada barra salário. Obviamente, nós vamos ter uma hipótese em que o governo vai pagar 70% desse valor, nós vamos falar sobre isso. Mas a base de cálculo é o valor do seguro-desemprego que ele teria direito, e a lei fala que o valor mínimo do seguro-desemprego é um salário mínimo. E aí ele coloca a primeira hipótese, a primeira disposição. Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se a base de cálculo percentual da redução. Então, verifica-se qual que foi a porcentagem da redução. 2. Na hipótese de suspensão temporária do contrato, terá valor mensal equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, lá na hipótese prevista no caput do artigo 8º. E aí, como eu mencionei, olha lá, equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito na hipótese do parágrafo 5º do artigo 8º. Então veja, são duas situações. Se houver redução proporcional de jornada e de salário, o pagamento vai ser proporcional à redução. Se houver suspensão do contrato de trabalho, o valor vai ser de 100% do valor do seguro-desemprego, como regra, mas aí nas hipóteses do parágrafo 5º do artigo 8º, o valor do pagamento do benefício vai ser de 70% do seguro-desemprego. Nós vamos explorar melhor isso nos artigos 7º e 8º daqui a pouco. Então, essas são as possibilidades, né, em relação às disposições. Agora, o parágrafo 1º nos orienta: o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo. Se ele tiver uma empresa há alguns dias e o contrato for suspenso, ele vai receber. Não importa quanto tempo de carteira de trabalho ele teve. E não importa o número de salários que ele eventualmente tenha recebido. É empregado? Tem direito. O benefício não será devido ao empregado que esteja. Aqui tem algumas, né, implicações, mas em regra, ocupando cargo ou emprego público,
ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de mandato eletivo, e também em gozo de, primeiro, benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou até dos regimes próprios de Previdência Social, porque veja, o regime geral da Previdência Social é o regime que qualquer trabalhador está diretamente inserido, né? Diretamente inserido. No entanto, caso ele tenha algum regime próprio, né, ele também não vai ter direito de receber esse benefício. No entanto, ele faz uma ressalva. Ele coloca ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 124 da Lei de Benefício da Previdência, a Lei 8.213 de 1991, quando no parágrafo único ele fala que é vedado o recebimento conjunto de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada, exceto, então aqui ele coloca, exceto a pensão por morte e exceto o auxílio acidente. Não é auxílio doença, é auxílio acidente, aquele benefício complementar, muitas vezes contínuo, que o empregado passa a ter direito. Também não vai receber se ele estiver em benefício do seguro-desemprego em qualquer de suas modalidades, né? Também não vai receber se ele estiver recebendo o seguro-desemprego. E também se ele estiver no gozo de recebimento, né? De bolsa de qualificação profissional, de que trata o artigo 2º-A da Lei 7.998 de 90. O parágrafo 3º nos orienta: o empregado com mais de um vínculo formal, de emprego, poderá receber cumulativamente um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no caput do artigo 18 e o disposto no parágrafo 3º do artigo 18. Se houver vínculo na modalidade de contrato intermitente nos termos do parágrafo 3º do artigo 443. Nesse ponto, é importante lembrar, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o legislador estabeleceu, no caso de contrato intermitente, 3 parcelas. Só que aí o decreto 10.422 amplia para mais uma parcela. Então é importante falar de novo e rever esse ponto quando analisarmos o outro vídeo sobre o decreto que regulamenta
essa lei. O parágrafo 4º nos orienta nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor a ser pago será arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. Então, sempre vai ter números inteiros e nunca números quebrados. Sempre arredondando para cima. Vamos falar agora sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e salário. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou total dos postos de trabalho por até 90 dias, prorrogáveis por, aqui eu já vou acrescentar, é importante, né, ó, mais 30 dias, totalizando os 120 dias nos termos do decreto 10.422. Observados os seguintes requisitos. Aí sim, os requisitos estão aqui na lei. Preservação do valor do salário hora de trabalho. Aquele cálculo clássico que a gente faz, pegando o valor do salário e dividindo pelo total de horas trabalhadas no mês. Então, por exemplo, o sujeito recebe R$ 2.200 por mês e trabalha 8 horas por dia, inclusive 4 horas no sábado, ou seja, 220 horas mensais. Então, 2.200 dividido por 220 vai dar R$10 por hora. Se for reduzir, por exemplo, a metade, ele vai manter o valor da hora. Ele vai continuar recebendo R$10 por hora. No entanto, ele não vai receber mais o salário integral. Ele vai receber proporcional. Mas a proporcionalidade tem que tomar por base o valor da hora de trabalho desse empregado. Também, pactuação conforme o disposto nos artigos 11 e 12 dessa lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregado e empregador. Então, o primeiro requisito que ele fala é a manutenção do valor do salário hora de trabalho. O segundo é a forma de pactuação. A forma sempre pode ser por convenção coletiva de trabalho ou por acordo coletivo de trabalho. Sempre. Não há nenhuma restrição para isso. Agora, em alguns casos, também se admite o acordo individual entre empregado e empregador. Por isso que ele joga lá para os artigos 11 e 12 a forma de divisão das espécies de acordo que nós temos. Então, há uma oscilação nas espécies de acordo, e aí nós vamos ver isso nos artigos 11 e 12. E ele coloca, na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao empregado, com antecedência mínima de 2 dias corridos e redução da jornada de trabalho e do salário, exclusivamente, aí ele fala, só pode reduzir por acordo individual a jornada nos seguintes percentuais: 25, 50 ou 70. Qualquer outra porcentagem tem que ser obrigatoriamente por convenção coletiva ou por acordo coletivo. Isso já é uma regra. Nós temos aquelas exceções em relação ao tipo de empregado, em relação à remuneração. Tem uma oscilaçãozinha aqui que a gente ainda vai discutir, tá certo? Bom, o parágrafo 1º nos diz: a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias. Então a vida volta ao normal, em 2 dias corridos, contado da cessação do estado de calamidade pública. Afinal, esse estado de calamidade pública, estabelecido pelo decreto número 6, é o gerador de toda essa legislação. Se não tiver mais estado de calamidade pública, sequer se aplica a Lei 14.020.
Então, cessou o estado de calamidade pública, cessa também a redução de salário de jornada, ou, a gente vai ver também, cessa a suspensão do contrato. Agora, enquanto não cessar, existem outras formas também de acabar com a redução de jornada e de salário. A segunda hipótese é a partir da data estabelecida no acordo, ou seja, a data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuada. Em outras palavras, aquilo que ficar acordado entre empregado e empregador. E a terceira hipótese é a data da comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Porque, veja, pode acontecer do empregador reduzir, porque ele teve uma redução também da atividade da empresa. Ele não tem condições de arcar com os custos. Então ele reduz jornada e salário, mantém a atividade mínima da empresa e continua pagando uma porcentagem. O governo entra e paga a outra parte proporcional a partir do valor do salário do seguro-desemprego. Quanto tempo dura isso? O legislador falou até 90 dias. E o decreto fala, pode aumentar por mais 30, totalizando os 120 dias. Foi feito o termo. Acabou o estado de calamidade, acaba a redução de jornada barra salário. Tá, não foi essa hipótese. O empregador estabeleceu com o empregado um dia, chegou no dia, acabou. Agora, e antes disso tudo, pode acabar? Pode, quando o empregador resolver acabar. Porque, por exemplo, não acabou o estado de calamidade, mas ele pode voltar às suas atividades normais. Então, é possível que o empregador determine antecipadamente o retorno às atividades. Então, já tem a previsão de cessar, inclusive, a redução de jornada barra salário. Então, tem essas três possibilidades no prazo de 2 dias corridos de restabelecer a jornada e o salário. O parágrafo 2º também nos orienta que durante o período de redução proporcional de jornada e de salário, a contribuição de que tratam o artigo 20 da Lei de Custeio da Previdência, a 8.212 de 91, e o artigo 28 da Emenda Constitucional número 103, poderá ser complementada na forma do artigo 20 desta lei. Então veja, como nós vamos ter a redução proporcional de salário a partir da redução de jornada, haverá também uma redução na contribuição social. Mas que há uma previsão, e nós vamos falar oportunamente, de complementação a partir do artigo 20 desta lei. É possível, então, fazer a complementação nos termos do artigo 20. É um artigo extenso, ele tem 7 parágrafos, que viabiliza a ideia da complementação. Lá naquelas alíquotas de 7,5%, 9%, 12% ou 14%, sempre relacionado àquelas faixas salariais que nós temos, a partir dos recebimentos até o limite do teto da Previdência, até os R$ 6.101,06, é possível fazer essa complementação, mas nós vamos oportunamente falar sobre isso. O parágrafo 3º nos orienta a respeitar o limite temporal do estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º dessa lei. O Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada e de salário, previsto no caput desse artigo na forma de regulamento. Nós já vimos que já houve e o período estabelecido é o período de mais 30 dias, totalizando os 120 dias. Em relação à suspensão temporária, o artigo 8º nos diz: durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar com o empregado a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou total, dos postos de trabalho,
pelo período máximo de 60 dias, fracionável em 2 períodos de até 30 dias, podendo ser prorrogado também. Já houve a prorrogação e o legislador estabeleceu uma prorrogação de mais 60 dias, totalizando os mesmos 120 dias. E ele também estabeleceu a prorrogação de períodos, né, de pelo menos 10 dias. É possível fracionar em períodos menores essa suspensão do contrato de trabalho. Mas, insisto, tudo isso está regulamentado no Decreto 10.422. Então, temos um vídeo sobre isso, vá lá consultar essa parte, ok? Bom, o parágrafo 1º nos orienta. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada da mesma forma. Sempre pode ser pactuada por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho e, excepcionalmente, acordo individual escrito entre empregado e empregador, devendo a proposta do acordo, quando for individual, ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos, para o empregado ter tempo de apreciar e negociar com o empregador. Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus, isso é muito importante, a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. É uma expressão muito genérica e eu sou favorável àquela tese que tudo que for benefício, né, tudo que estiver além da obrigatoriedade da lei, deve ser mantido. Agora, o que for obrigação da lei, a gente pode discutir, mas se é benefício, em tese, deve-se também, né, manter. Deve-se também manter. Também, no inciso 2, ficará autorizado a contribuir para o regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo na forma do artigo 20. Até porque, veja só, quando nós não temos, né, recolhimento de valores nesse sentido, né, até porque durante o período de suspensão não há pagamento de salário, via de regra, ele fica sem contribuição à Previdência e, para não deixar de contar o tempo, já que é suspensão do contrato, né, e naturalmente não conta o tempo, ele pode continuar a recolher como contribuinte facultativo. O parágrafo 3º nos diz: o contrato de trabalho será reestabelecido no prazo de 2 dias, uma regulamentação muito parecida, né, com a questão da redução de jornada e de salário. Então, a forma de se reestabelecer também segue o prazo de 2 dias corridos, naquelas 3 clássicas hipóteses, né? Quando houver a cessação do estado de calamidade pública, quando houver a data estabelecida como termo de encerramento da suspensão, por óbvio, né? Ou da data da comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o período de suspensão pactuado. O empregador que antecipar, ele avisa o empregado. Se, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito. Então, é muito evidente, né, para o texto do parágrafo 4º que durante a suspensão não tem trabalho. É suspensão do contrato. Agora, se durante a suspensão temporária o empregado trabalhar de qualquer forma,
ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária. Mas veja que ele joga a responsabilidade para o empregador. E eu sei que essa dúvida surge porque eu tenho respondido essas questões. E aí viram e falam, Vitor, mas ele não pode trabalhar de outra forma. Não é isso. Ele pode ter mais de um vínculo de emprego, ele pode ter mais de uma atividade. Agora, naquele vínculo de emprego em que tiver a suspensão do contrato, lá, naquela suspensão, ele não pode trabalhar. Se ele trabalhar, descaracteriza aquela suspensão do contrato e aí vai ter consequências para o empregador. Agora, se ele tem um vínculo de emprego e também presta outro tipo de serviço, esse outro trabalho não vai interferir nessa suspensão. Eu posso até, não é o caso concreto, mas poderia ser, se eu estivesse com alguma vinculação, por exemplo, a uma instituição de ensino, como professor de um curso de graduação que eu já fiz durante muitos e muitos e muitos anos da minha vida. Eu também tenho a minha atividade como advogado. Eu posso continuar a exercer a minha atividade como advogado, mas se eventualmente a faculdade suspendesse as suas atividades, eu não poderia trabalhar como professor daquela instituição. Se eu trabalhasse, aí eu sofreria, o empregador, sofreria as consequências dos incisos do parágrafo 4º. No entanto, eu poderia sim continuar com as minhas atividades como empregado. E quais são essas consequências para o empregador? O inciso 1º do parágrafo 4º fala: pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a todo o período. 2. Penalidades previstas na legislação em vigor. E 3. As sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 5º. A empresa que tiver oferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a R$4.800.000 somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado durante o período de suspensão temporária do contrato, observado o disposto neste artigo e no artigo 9º desta lei. Ele está dizendo que quando a empresa tem esse faturamento igual ou superior a R$4.800.000, não vai haver a suspensão com o pagamento integral do benefício e sem recebimento nenhum. Pode haver suspensão, só que o empregador continua obrigado a pagar, olha só, uma ajuda, não é salário, compensatória mensal de 30% do valor do salário do empregado. 30% do salário do empregado. Então, se o empregado recebe R$3.000 por mês, o empregador tem que continuar a pagar R$900 durante todo o período de suspensão. No entanto, esses R$900 não vão ter natureza salarial, O parágrafo 6º fala: respeitado o limite temporal do estado de calamidade, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho na forma de regulamento. E nós já tivemos a oportunidade de falar em outro encontro. O regulamento fala em período de suspensão por mais 60 dias, totalizando 120 dias de suspensão do contrato de trabalho. Em relação às questões gerais, o benefício emergencial poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária. Veja, quando a empresa tem mais de R$4.800.000 de faturamento e o empregador suspende, a empresa é obrigada a dar uma ajuda compensatória de 30% do valor do salário. Agora, em todos os casos, o empregador poderá também pagar, então poderá o benefício ser acumulado com o pagamento pelo empregador de uma ajuda mensal compensatória
em decorrência da redução proporcional de jornada de salário ou até da suspensão temporária do contrato de trabalho. A ajuda compensatória mensal de que trata o caput desse artigo deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou acordo individual escrito, natureza indenizatória, não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física e não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Também não integrará a base de cálculo do valor dos depósitos do FGTS e poderá ser considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Os demais incisos, nesse caso, foram vetados. O parágrafo 2º nos orienta, na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a ajuda compensatória prevista no caput desse artigo não integrará o salário devido pelo empregador e observará o disposto no parágrafo 1º. O disposto no inciso 6º aplica-se às ajudas compensatórias mensais pagas a partir do mês de abril de 2020. O artigo 10 nos orienta, fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato nos seguintes termos. Então, o artigo 10 estabelece o reconhecimento de garantia provisória no emprego. Em outras palavras, o empregado vai ter estabilidade. Nos dois casos, quando houver redução de jornada e de salário, ou quando houver suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata a lei. Primeiro, durante o período acordado de redução de jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Também, após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário, ou do encerramento da suspensão temporária do contrato, por período equivalente ao acordado para a redução ou suspensão. Então, é muito simples. Por exemplo, resolveu reduzir por 30 dias. Durante os 30 dias já está com um contrato estável. Voltou ao normal, mais 30 dias de estabilidade. Outro exemplo, 30 dias de suspensão. Passados esses 30 dias, voltou ao normal o contrato, tem mais 30 dias de estabilidade. O inciso 3º coloca, no caso da empregada gestante, e isso é uma novidade, isso não estava previsto na medida provisória, por período equivalente ao acordado para a redução de jornada e do salário ou para a suspensão do contrato, contado a partir do término, isso é fundamental, contado a partir do término do período da garantia estabelecida na alínea B do inciso 2 do caput do artigo 10 do ADCT. Aqui é importante relembrar o seguinte. O artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, bem como o artigo 391-A da CLT, esses dois dispositivos prevêem que a empregada gestante tem estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se durante esse período de gestação ela ficou, por exemplo, com um contrato suspenso por 60 dias, né? É possível agora, a partir dessa extensão que nós tivemos com o decreto que regulamentou isso,
Depois ela entrou em licença maternidade, está lá no período de estabilidade, né, 5 meses após o parto. Terminou esse 5º mês, ela ainda vai ter esse período após. Isso é uma novidade. Ela vai ter esse período de estabilidade após o término da sua estabilidade como gestante. Então é como se prorrogasse lá para o futuro. Normalmente as estabilidades, né, quando concomitantes ocorrem no mesmo período, nesse caso não. No caso da gestante, ela vai começar a ser contada depois. Terminou a estabilidade da gestante, começa a contar a estabilidade em decorrência do período de suspensão ou redução de jornada / salário. O parágrafo 1º nos coloca: a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, previsto no caput desse artigo, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, no valor de 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada de trabalho de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%, 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de trabalho e de salário igual ou superior a 50%, inferior a 70%, ou 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e salário em percentual igual ou superior a 70%, ou suspensão temporária do contrato de trabalho, O parágrafo 2º, o disposto nesse artigo não se aplica às hipóteses de pedido de demissão ou de dispensa por justa causa do empregado. Por óbvio, né? Até porque ele está falando de estabilidade. E a estabilidade ela é incompatível com o pedido de demissão e com a justa causa, né? Ela é compatível com proteção contra dispensa sem justa causa, contra hipótese de rescisão indireta, aquela do artigo 483 da CLT. Agora, o empregado tem também liberdade. Se ele não quiser mais trabalhar, ele pede demissão. Só que aí ele não vai ter garantia de pagamento desses valores decorrentes da estabilidade. Afinal, ele abriu mão dessa garantia por direito. Ele pode pedir demissão, mas ele não vai ter direito à manutenção desse benefício. O legislador também nos orienta, né, a partir do artigo 11, as medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata essa lei poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva. Observado o disposto nos artigos 7º e 8º, lembrando que o 7º vem falar sobre redução de jornada, né? O 7º fala de redução e o 8º fala de suspensão. E no parágrafo 1º do artigo 11, a convenção coletiva ou o acordo coletivo poderão estabelecer redução de jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos dos previstos no inciso 3º do caput do artigo 7º. Já mencionei, mas vamos falar novamente. Lembra? O legislador fala que os percentuais de redução podem ser de 25%, 50% ou 70%. Por negociação coletiva, ele admite outros percentuais. Então quer dizer que ele permite, por exemplo, 80%, 90% de redução? Sim. Isso não é nenhuma novidade, porque o legislador, no artigo 7º, o constituinte, né, o artigo 7º, inciso 6º, prevê genericamente essa possibilidade. Não fala em porcentagem, mas também não limita a quantidade. Fala que por negociação coletiva, leia. Convenção ou acordo coletivo é possível fazer essa redução de jornada ou de salário. Ainda, né, nessa linha, o parágrafo 2º nos diz, na hipótese prevista no parágrafo 1º, o benefício emergencial será devido sem percepção do benefício quando a redução for inferior a 25%,
no valor de 25% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º, para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%, no valor de 50% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º, para a redução de jornada de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%, e no valor de 70% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º, lembra, o valor do seguro-desemprego, para a redução de jornada de salário igual ou superior a 70%. As convenções e os acordos coletivos celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos no prazo de 10 dias corridos, contado da data da publicação da lei. O artigo 12 vem falar que as medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou negociação coletiva. Então veja, aqui ele admite que a redução de jornada e de salário ou a suspensão do contrato, por isso que ele fala, as medidas lá no artigo 3º, serão implementadas por acordo individual, porque por acordo coletivo pode. Por acordo individual, escrito, ou negociação coletiva, né? Lembra, negociação coletiva é acordo coletivo ou convenção coletiva. Quando o empregado tiver salário igual ou inferior a R$ 2.090, ou seja, 2 salários mínimos, na hipótese do empregador ter auferido, no ano de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000. Agora, quando o empregado tem salário igual ou inferior a 3.135, ou seja, 3 salários mínimos, e o empregador auferiu no ano de 2019 receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000. Então aqui ele criou duas classes. Quando o salário é de até inclusive R$ 2,90, 2 salários mínimos, e o empregador teve receita bruta em 2019 superior a R$ 4.800.000, pode fazer acordo individual. Agora, quando o salário do empregado é igual ou inferior a 3.135 e o empregador auferiu renda em 2019, né? Receita, melhor dizendo, igual ou inferior a 4.800.000, também pode fazer acordo individual. E os portadores de diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral. Aqui não há nenhuma novidade, porque a própria CLT, no artigo 444, parágrafo único, prevê essa possibilidade. Para qualquer situação, desde que seja uma das hipóteses, né, de negociação do 611A da CLT. Mas como ele fala de suspensão e redução, são hipóteses que já estão previstas, sim, lá na lei. O parágrafo 1º fala para os empregados não enquadrados no caput desse artigo, as medidas de que trata o artigo 3º dessa lei somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, salvo nas hipóteses nas quais se admite a pactuação por acordo individual. Então veja, nos demais casos, ainda pode fazer redução individual, o legislador ainda admite, né, como forma excepcional. Ele fala, pode fazer pactuação por acordo individual, nos outros casos, quando a redução proporcional de jornada e de salário for de 25%, prevista na linha A do inciso 3 do caput do artigo 7º. Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada e de salário ou a suspensão temporária do contrato por acordo individual somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual,
se, né, previstas no caput ou no parágrafo 1º, houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, observado lá o disposto no artigo 9º, né, e também as seguintes condições. O valor da ajuda compensatória a que se refere esse parágrafo deve ser de, no mínimo, equivalente ao benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação prevista na linha A do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º. E na hipótese de empresa que se enquadre no artigo 8º, parágrafo 5º dessa lei, né? Questão de auferir renda superior a R$ 4.800.000 em 2019. Os atos que são necessários, veja só, a pactuação dos acordos individuais escritos de que trata esse artigo poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e salário ou de suspensão temporária do contrato, pactuados nos termos dessa lei, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da categoria profissional no prazo de 10 dias corridos, contados da data da sua celebração. Importantíssimo o estabelecimento, né, dessas circunstâncias, ainda que muito pontuais e até em alguns aspectos, né, excepcionais, mas são muito ponderáveis. Se após a pactuação do acordo individual, na forma desse artigo, houver a celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo, com cláusulas conflitantes com as do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras. Então, aqui ele está falando de um conflito de normas. Nós sabemos que, havendo convenção coletiva ou acordo coletivo, conflitando com o acordo individual, via de regra, nós temos a regra da norma mais favorável, né? Mas olha o que diz o legislador. Deverão ser observadas as seguintes regras. Primeiro, a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. 2. A partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estabelecidas na negociação coletiva, naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis, aí sim elas prevalecerão sobre a negociação coletiva. Mais uma vez, né, voltando a viger a ideia do princípio protetor dentro da regra da norma mais favorável, sendo operada pelo próprio legislador. O artigo 13 nos orienta, né, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e das atividades essenciais de que tratam a Lei 7783, que é a Lei de Greve, né, de 1989, e a lei que regulamenta a questão da pandemia, número 13.979, de fevereiro de 2020. As irregularidades constantes pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato vão sujeitar os infratores à multa lá do artigo 25 da Lei 7998 de 90. O processo de fiscalização, notificação, autuação e imposição de multas observará todas as regras da CLT, não se aplicando o critério da dupla visita. Critério de dupla visita é aquele critério clássico que o auditor fiscal chega até a empresa, verifica a irregularidade e retorna em outro dia para
ver se realmente aquilo está irregular ou não. Nesse caso, dentro desses aspectos, não haverá o critério de dupla visita, não se aplicará o critério de dupla visita. Nesse caso, o empregador imediatamente vai ser autuado caso haja qualquer irregularidade. O legislador está dizendo, empregador, tome todas as cautelas, tenha todos os comprovantes, todos os documentos, esteja 100% de acordo com a lei, porque se o auditor fiscal chegar e perceber alguma irregularidade, ele vai autuar imediatamente. O disposto nessa lei, importantíssimo dizer, se aplica aos contratos de aprendizagem, que é um tipo de emprego, né? O empregado aprendiz é empregado, mas é um tipo especial de contrato, e também aos contratos de jornada parcial, que estão previstos pela CLT, né? E dessa parte geral, o último dispositivo que nós temos, o tempo máximo de redução proporcional de jornada de salário de suspensão temporária, ainda que sucessivos, não poderão exceder 90 dias, respeitado o prazo máximo lá do artigo 8º, salvo por ato do Poder Executivo que estendeu esse prazo para 120 dias nos termos do Decreto 10.422. Agora, caminhando para o final, né? Disposições finais, tivemos vários artigos revogados, vamos caminhar. Durante o estado de calamidade pública, o curso ou programa de qualificação profissional lá do 476A da CLT poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e tem duração não inferior a 1 mês e não superior a 3 meses. Uma releitura do que está inclusive no 476, que fala até de 5 meses. Poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento aos requisitos formais, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou acordo coletivo. Os prazos previstos no título 6 da CLT ficam reduzidos pela metade e a dispensa sem justa causa de empregado, pessoa com deficiência, ficará vedada. E aqui nós vemos mais uma hipótese de estabilidade. Durante o período de vigência, porque nós temos que conectar isso com o caput do artigo, né? Então, durante o estado de calamidade pública, lá do parágrafo 1º, veja que ele não relaciona a espécies de suspensão ou redução do contrato, não. Pelo simples fato dele ser pessoa com deficiência, diz o artigo 17, inciso 5 da Lei 14.020, ele não poderá ser dispensado até o término do estado de calamidade. Esse está com o contrato preservado. De certa forma, se ele não pode ser dispensado e for sem justa causa, ele vai ter direito à correspondente indenização desse período. Tá? Poderão o empregado, na verdade, com contrato de trabalho intermitente, aquele contrato previsto lá no 443, parágrafo 3º da CLT, faz jus ao benefício emergencial de R$ 600 pelo período de 3 meses. Então, o empregado que tem contrato de trabalho intermitente tem direito de receber o benefício emergencial de R$ 600 pelo período de 3 meses. O benefício emergencial de que trata esse artigo é devido a partir da data da publicação da medida provisória do dia 1º de abril e deve ser pago em até 30 dias a contar da referida data. Então, esse trabalhador, a partir do dia 1º de abril, em 30 dias, então, em maio, ele vai receber a primeira parcela. Em junho, a segunda parcela. Em julho, a terceira parcela. Veio a lei, continuou. O decreto 10.422 estabelece, salvo engano no seu artigo 7º, mas nós temos um vídeo sobre isso, que haverá mais uma parcela também de R$ 600 após o término dessas 3 parcelas. Então, o empregado de contrato intermitente vai receber 4 parcelas de R$ 600.
aplica-se ao benefício emergencial mensal previsto nesse artigo os dispostos no artigo 5º e 6º dessa lei. A existência de mais de um contrato intermitente não vai gerar o direito à concessão de mais de um benefício emergencial, né? Então, ó, se ele tiver mais de um contrato de trabalho intermitente, ele não vai ter direito à concessão de mais de um benefício emergencial. Só vai receber um benefício emergencial. O ato do Ministério da Economia vai disciplinar a concessão e o pagamento do benefício emergencial mensal de que trata esse artigo, e o Poder Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão na forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade. Já aumentou por mais um mês. Só que aqui tem até uma falha de técnica, obviamente intencional, que pode gerar uma instabilidade. Ele fala, isso fica condicionado à provisão orçamentária. Se o Ministério da Economia falar que não tem dinheiro, não vai receber o benefício, o que é algo muito delicado, né? Bom, o parágrafo 5º nos diz que o benefício emergencial mensal de que trata esse artigo não poderá ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial, devendo ser garantido o direito ao melhor benefício. Durante o período de recebimento do benefício, o empregado com contrato de trabalho intermitente fica autorizado a contribuir facultativamente como como trabalhador para o regime geral da Previdência Social. O disposto no capítulo 7 da medida provisória não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho pelo empregador, aplicadas às ressalvas ali previstas. Aquele dispositivo que vem falar sobre a questão de medidas de segurança, saúde e higiene do trabalhador, né? Ressalvado o disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 21, as alíquotas das contribuições facultativas de que tratam o parágrafo 2º do artigo 7º do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º e parágrafo 6º do artigo 18 serão. Aqui ele está falando daquela questão da possibilidade de complementação. É o famoso artigo 20 que nós já vimos diversas vezes nesse encontro, falando que o trabalhador, quando o contrato está suspenso, quando ele é trabalhador intermitente, ele pode contribuir. E quando o contrato está reduzido, né, a jornada está reduzida, ele pode complementar, né? Então, 7,5% para valores de até um salário mínimo, 9% quando há mais de um salário mínimo até quase 2 salários mínimos, né? 2.089,60, faltam 40 centavos. 12% para 2.089,61 até 3.134,40, né? Quase 3 salários mínimos, 12% de contribuição. E 14% para valores acima de 3.134 até 6.101,06, que é o teto da Previdência, né, o teto da Previdência hoje. Essas contribuições devem ser recolhidas por iniciativa própria do segurado, do trabalhador, até o dia 15 do mês seguinte. Então, começou, sei lá, em maio, tem que pagar até o dia 15 de junho, junho até 15 de julho, enfim. E na hipótese de suspensão temporária do contrato, as alíquotas serão aplicadas de forma progressiva sobre o valor declarado pelo segurado. Importante isso. Na hipótese de redução proporcional de jornada, a mesma forma de regulamentação, né? E não recebida a informação lá do inciso 4º do caput do artigo 32, a tempo de ser calculada e paga a contribuição, será considerado provisoriamente como remuneração para fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo. Importante, o artigo 21 considera-se salário de contribuição, além das parcelas de que tratam o inciso 1, 2 e 4, e o artigo 28, o valor declarado e objeto de recolhimento pelo segurado. Nesse ponto ele fala, é tudo valor considerado como valor de contribuição. São todos valores reconhecidos, né, pelo empregador
como valores delimitados para ser considerado como um salário de contribuição. O artigo 25 nos diz que durante a vigência do estado de calamidade pública será garantida a opção pela repactuação das operações de empréstimo, financiamento, arrendamento mercantil e instituições financeiras, quando o empregado sofrer redução proporcional da jornada e do salário, quando o empregado tiver a suspensão temporária do contrato, quando o empregado que por meio de laudo médico comprovar a contaminação pelo novo coronavírus. Na hipótese de repactuação, é garantido o direito à redução das prestações, na mesma proporção da sua redução salarial. É garantido o prazo de carência de até 90 dias à escolha do mutuário. E as condições financeiras de juros, encargos e garantias vão ser mantidas, salvo no caso em que a instituição consignatária entenda pertinente a diminuição de tais juros. O artigo 26. Os empregados que forem dispensados até 31 de dezembro, que tenham contratado operações de empréstimo, financiamento, cartões de crédito, etc., terão direito à novação dessas operações com carência de até 120 dias. Aí tivemos o veto, né, dos artigos 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. E aí, não se aplica, isso daqui é uma das grandes discussões que a gente teve assim que veio, né, a medida provisória 927 a 936, não se aplica o disposto no artigo 486, aprovado pelo decreto, na hipótese de paralisação ou suspensão das atividades empresárias determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, a questão do factum principis, né? Para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto e da emergência de saúde pública. Nós vimos muitas discussões falando, não, por ato da autoridade pública fechou temporariamente, suspendeu o contrato, reduziu, tá. Esses motivos não ensejam o factum principis, não geram extinção, não geram obrigação do Estado indenizar esse período, não geram essa consequência. E aí, caminhando agora para o final, a Lei 8.213 tem uma nova regulamentação no artigo 117. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica, encarregar-se relativamente aos seus empregados, associados ou beneficiários de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo. Empresas, sindicatos e entidades poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos aos seus beneficiários mediante celebração de contrato com o INSS, dispensada a licitação. Os contratos deverão prever as mesmas obrigações e as obrigações, condições e valores serão definidos em ato próprio do INSS, né? Lembrando que é o responsável por essas circunstâncias. E os últimos dois artigos revogam-se os incisos 1, 2 e 3 do caput do parágrafo único do artigo 117 e ela entra em vigor na data da sua publicação. Veja que com esse encontro nós analisamos todos os dispositivos da Lei 14.020 do dia 6 de julho de 2020. Com isso, eu abordei todos os pontos, mas oportunamente nós vamos falar dos pontos em espécie, correlacionando inclusive com a nossa legislação. Então fique atento para os próximos vídeos que nós vamos falar sobre esses outros pontos. E não se esqueça também de acompanhar o vídeo do decreto que regulamentou, o decreto 10.422, que regulamentou essa lei. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.